Olá, eu sou o Flávio Silva Santana, sou advogado trabalhista e esse é o canal do escritório Silva e Santana Advogados. Hoje eu vou falar sobre as consequências da violação de direitos trabalhistas. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar e quiser me fazer alguma pergunta, você pode acessar o nosso site. Eu vou deixar um link aqui para você e você enviar a sua pergunta por lá. Ou então você pode deixar as suas perguntas ou a sua dúvida aqui no comentário. Um assunto que é bastante comum na Justiça do Trabalho é a despedida indireta, que também é conhecida como rescisão indireta do contrato de trabalho. E são poucos os trabalhadores que conhecem sobre o assunto e sabem do que se trata. Muitas das vezes, o empregador comete uma série de atos que violam direitos trabalhistas e são considerados como faltas graves e que podem resultar, e essas faltas graves podem resultar na cessação do contrato de trabalho através da rescisão indireta, que é também conhecida como a despedida indireta, como eu disse. Para ser reconhecida a rescisão indireta, em virtude de violação de direitos trabalhistas, os atos praticados pelo empregador devem inviabilizar a continuidade e a manutenção do vínculo empregatício. O ato faltoso praticado pelo empregador que violou os direitos trabalhistas deve fazer com que se torne insuportável a manutenção da relação de emprego existente entre as partes. E nesse caso, a lei garante aos trabalhadores a possibilidade de rescindir o contrato de trabalho, suspendendo de imediato a prestação do serviço, quando ficar comprovada a existência de uma violação das leis trabalhistas, uma violação dos direitos do trabalhador, melhor dizendo. A violação dos direitos trabalhistas aptos para caracterizar a rescisão indireta do contrato de trabalho devem obedecer os mesmos requisitos da demissão por justa causa que é aplicada ao empregado, quais sejam a imediaticidade na apuração da falta, a tipificação legal, ou seja, o direito violado, trabalhista violado, deve ter previsão legal. A apuração da gravidade do ato. A gravidade deve haver proporcionalidade e razoabilidade, né, entre a conduta praticada pelo empregador e a relação de emprego, porque a regra é a continuidade da relação de emprego. Nexo de causalidade é um outro requisito, proporcionalidade, e não deve haver uma punição anterior. A rescisão indireta é um pedido que obrigatoriamente deve ser feito nas vias judiciais. E, havendo a comprovação da violação de direitos trabalhistas por parte do empregador, ou seja, havendo falta grave praticada pelo empregador e essa falta ser apta a caracterizar a rescisão indireta do contrato de trabalho, será devido ao trabalhador todas as verbas que lhe seriam devidas na dispensa imotivada e por iniciativa do empregador, que é a famosa demissão sem justa causa, sendo deferido o saque da integralidade do FGTS e mais a multa dos 40% sobre o FGTS, bem como, se o trabalhador cumprir com os requisitos junto ao Ministério do Trabalho e Previdência, habilitação no seguro-desemprego. E nesse caso, a forma da extinção contratual, a modalidade do afastamento será a rescisão indireta. Ainda, acaso havendo a violação de direitos trabalhistas através de algum ato faltoso praticado pelo empregador, mas por algum motivo o pedido da rescisão indireta for julgado improcedente, ou seja, se não ficar comprovada que o ato praticado pelo empregador violou algum direito trabalhista, ou mesmo que o ato faltoso não foi grave o suficiente para a decretação da rescisão indireta, do encerramento do contrato de trabalho através da rescisão indireta,
o empregado terá direito a receber as verbas que lhe seriam devidas no pedido de demissão. Normalmente, o empregado ou poucos empregados têm conhecimento do que se trata a extinção do contrato de trabalho através da despedida indireta. Não sabe como agir ou até mesmo como requerer. E diante de alguma situação difícil que acaba por vivenciar em seu contrato de trabalho, acaba pedindo demissão. Quando, eventualmente, no futuro, o trabalhador percebe que a conduta do empregador se tratava de uma falta grave e que teve seus direitos trabalhistas violados, muitas das vezes ele já pediu demissão e, consequentemente, perdeu a oportunidade de receber todos os direitos que lhe seriam devidos. Por fim, a violação de direitos trabalhistas caracteriza uma falta grave patronal e é caracterizada por uma falta grave patronal, e essa falta grave praticada pelo empregador deve ser grave o suficiente para ensejar a cessação do vínculo empregatício havido entre as partes, através da rescisão indireta. Lembrando que a regra geral é sempre a continuidade do vínculo empregatício. Por isso que o ato denominado como falta grave patronal deve ser grave o suficiente que impeça a manutenção e a continuidade do vínculo empregatício. Eu sou Flávio Silva Santana, sou advogado trabalhista e nesse vídeo eu falei as consequências que o desrespeito às leis trabalhistas podem resultar no contrato de trabalho, que podem levar à extinção do contrato de trabalho através da rescisão indireta. Se você ficou com alguma dúvida como que eu te falei lá no início do nosso vídeo, você pode acessar o meu site, me mandar um e-mail ou acompanhar meus vídeos aqui no YouTube, onde eu vou sempre estar falando sobre direitos trabalhistas. Se você gostou do conteúdo, curta e comente. E compartilhe com o máximo de pessoas que estejam passando por situações parecidas, que você sabe que esse conteúdo irá ajudar. E não deixe de seguir as nossas redes sociais e não deixe também de fazer o seu cadastro para receber os nossos conteúdos sempre em primeira mão. Um grande abraço!